Olá, meu querido aluno da Escola Santa Emília, que prazer ter você aqui comigo mais uma vez nesta aula. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade aos conteúdos do terceiro bimestre. Falaremos hoje de perímetro de polígonos, um assunto bem tranquilo de ser trabalhado. Tenho absoluta certeza que você não terá dificuldade nenhuma para acompanhar essa aula. Falando em acompanhar, eu encaminhei uma apostila complementar para você acompanhar passo a passo todos os tópicos dessa nossa aula. Então, pega essa apostila e me acompanhe, meu querido. Vamos lá! Para que a gente possa compreender ainda mais a ideia de perímetro na geometria, eu coloquei uma questão do nosso dia a dia que está no teu livro na página 303. Se você quiser me acompanhar, pegue o seu livro e me acompanhe. A questão diz assim, ó: Michele cria porcos e galinhas em seu sítio. Observe a vista superior dos locais destinados a essa criação, representados em uma malha quadriculada. Então aqui nós temos a malha quadriculada e aqui na malha quadriculada o desenho em verde diz respeito ao curral no qual a Michele faz a criação de porcos. E a parte laranjada diz respeito ao galinheiro. O lado de cada quadradinho da malha representa 1 metro de comprimento. Então, quais animais ficam no local de maior área, ou seja, os porcos ou as galinhas? A segunda pergunta é: Michele vai cercar os 2 locais com uma tela. Qual local tem um contorno de maior comprimento? O curral dos porcos ou o galinheiro? Então perceba que nessa situação nós iremos responder essas 2 perguntas. A primeira pergunta ela diz respeito à área, e nós vimos na aula passada que a área é a região interna de um polígono. E a segunda pergunta ela diz respeito ao contorno. Como é que a gente vai responder essas perguntinhas? Vamos lá, me acompanhe. Na primeira pergunta, que ele quer saber a área, quais animais ficam no local de maior área, vejamos, por exemplo, vamos determinar, por exemplo, a área do curral dos porcos. Para determinar a área, sabendo que cada quadradinho desse tem 1 metro de comprimento, então cada quadradinho vai ter 1 metro quadrado de área. Então basta contar a quantidade de quadrados que compõem cada espaço. Por exemplo, aqui no curral, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso significa dizer que a área destinada à criação dos porcos é de 6 metros quadrados. Vamos fazer o mesmo para o galinheiro. Temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Isso significa dizer que a área destinada para a criação de galinhas corresponde a 8 metros quadrados. Portanto, respondendo à primeira pergunta, nós temos que, contando a quantidade de quadradinhos de 1 metro quadrado, é possível observar que o curral dos porcos tem 6 metros quadrados de área e o galinheiro possui 8 metros quadrados. Então, as galinhas ficam no local de maior área. Então, a nossa primeira perguntinha foi respondida. Ele queria saber qual dos 2 animais ficam em uma maior área de criação. No caso aí, nós chegamos à conclusão que são as galinhas. Vejamos agora a situação do contorno. Me acompanhe. Vamos lá. Para verificar agora o contorno de maior comprimento, se é o curral ou o galinheiro, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, por exemplo, o contorno do galinheiro. Perceba que no galinheiro ele tem o formato de um retângulo, e aí, segundo a questão, nós sabemos que o retângulo tem 1 metro de comprimento. Isso significa dizer que o galinheiro possui 4 metros de comprimento por 2 metros de largura. Para saber o contorno da figura, a medida do contorno do galinheiro, é preciso saber todas as dimensões da figura. Portanto, a medida do contorno leva em consideração todas as dimensões do galinheiro. Então, o galinheiro tem 4 metros de frente, 4 metros de largura, no caso aqui 4 metros lá no fundo e 4 metros aqui na largura da direita. Então, percebam que para saber a medida do contorno, eu tenho que fazer a adição de todos os lados do galinheiro. Então, somando todos os lados do galinheiro, nós vamos ter como medida igual a 12 metros. Então, isso significa dizer que o contorno do galinheiro é de 12 metros.
iremos fazer o mesmo para a medida do curral de porcos. No curral de porcos, ele tem o seguinte formato geométrico. Então perceba que ele tem aqui 3 metros de frente por 3 metros de largura. Só que nós queremos saber a medida de todos os lados, ou seja, o contorno do curral de porcos. Na questão, só foi determinado a medida de 2 dimensões. Tanto nesta região aqui também nós temos 1, nós temos aqui 2, e aqui com mais um pedacinho, 3. Então aqui nós temos 3 metros. O mesmo nós faremos na vertical. Então aqui também nós temos 1, aqui 2 e aqui 3. Então aqui também tem 3 metros. Portanto, nós chegamos à conclusão que a Michelle também vai gastar 12 metros de tela para cercar o curral de porcos. Então, percebemos, portanto, que os dois locais eles possuem o mesmo comprimento, eles têm o mesmo contorno, o mesmo comprimento. Na geometria, a soma das medidas de cada contorno nós chamamos de perímetro. Então, o que é o perímetro na geometria? O perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu somar todos os lados do polígono, como foi o caso do galinheiro, então eu somei aqui, ó, 4, com mais 2 deu 6, com mais 2 deu 10, com mais 2 deu 12. Então, como eu somei todos os lados do galinheiro, a soma de todos os lados vai determinar o que na geometria nós chamamos de perímetro. O mesmo eu fiz com o curral dos porcos. Então, eu somei aqui, ó, somei 3, com mais 3 dá 6, com mais 3 aqui eu tenho 9, e com mais 3 aqui eu tenho um total de 12. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Muito fácil, então. Tranquilo, então, né, pessoal? Perceba que o que é perímetro, então, na geometria? Todas as vezes que nós somamos todos os lados de uma figura, de um polígono na geometria, a soma de todos esses lados vai determinar o que nós chamamos na geometria de perímetro. Então, perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de um polígono. Tudo bem? Então, me acompanhe. Vamos lá. Agora que nós já sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, vamos verificar um exemplo. Para obter o perímetro do retângulo ao lado, devemos adicionar as medidas dos seus lados. Então, nós temos que, para calcular o perímetro, ainda há pouco eu falei para vocês que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu quiser saber o perímetro desse retângulo, basta somar todos os lados. Então, somando aqui, ó, 0,5 com mais 2,5 com mais 0,5 com mais 2,5, você vai encontrar como resposta 6 centímetros. Logo, nós dizemos que o perímetro desse retângulo equivale a 6 centímetros. Tranquilo, né, pessoal? Então, calcular o perímetro de um polígono é uma tarefa muito simples. Vamos verificar alguns exercícios complementares para que a gente possa entender a ideia de perímetro em uma forma mais ampla. Vamos lá. Aqui na primeira questão nós temos o seguinte: observe os quadrados abaixo e calcule a área e o perímetro de cada um deles. Para calcular a área, nós vimos na aula passada que a área é a região interna de um polígono. Então, para calcular a área, nós precisamos levar apenas em consideração a região interna desse polígono, enquanto o perímetro é o contorno. Então, aqui nas alternativas, ele pergunta o seguinte: comparando os quadrados, podemos afirmar que, quando a medida dos lados dobra, o perímetro também dobra, e quando a medida dos lados triplica. Na letra B, ele pergunta: quando a medida dos lados dobra, a área também dobra? E quando a medida dos lados triplica? Certo? Então, para responder essas perguntas, vamos determinar primeiro a área de cada quadradinho desse. Como cada quadradinho aqui na malha quadriculada, ela tem 1 centímetro por 1 centímetro, então logo nós podemos confirmar que cada quadradinho desse tem 1 centímetro quadrado de área. Então, um quadradinho 1 tem uma área de 1 centímetro quadrado. No que diz respeito ao perímetro, o perímetro nós vimos que é a soma de todos os lados.
Então, se eu somar todos os lados desse polígono, eu tenho 1 centímetro com mais 1 centímetro, com mais 1 centímetro, com mais 1 centímetro. Dá um total de 4 centímetros. Então, a área do quadrado A é equivalente a 1 centímetro quadrado e o perímetro desse quadrado é de 4 centímetros. Vamos fazer a mesma coisa na letra B. Então, aqui, para determinar a área, nós levaremos em consideração a região interna desse polígono. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 centímetros quadrados de área. No que diz respeito ao perímetro, basta contar a medida de todos os lados, ou seja, o contorno desse quadrado. Então, aqui nós temos 2 centímetros, com mais 2 centímetros, com mais 2 centímetros, com mais 2 centímetros, totalizando aí 8 centímetros de contorno, ou seja, de perímetro. Então, o quadrado B possui 4 centímetros quadrados de área e um perímetro igual a 8 centímetros. Vamos fazer a mesma coisa no quadrado C. Para determinarmos a área, basta contar a quantidade de quadradinhos que tem aqui no quadrado C. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, aqui nós temos uma área equivalente a 9 centímetros quadrados. E no que diz respeito ao contorno, ou seja, o perímetro, nós temos 1, 2, 3 centímetros de lado, com mais 3 centímetros de lado, com mais 3 centímetros de lado, com mais 3 centímetros de lado, totalizando aí 12 centímetros quadrados. Portanto, a área do quadrado C é equivalente a 9 centímetros quadrados e o perímetro do quadrado C é equivalente a 12 centímetros. Portanto, como nós já calculamos a área e o perímetro de todos os quadrados, agora vamos responder cada questão. Então, aqui no item A, ele pergunta quando a medida dos lados dobra. O perímetro também dobra. Então, perceba aqui que a medida do lado era 1. E aqui a medida do lado foi para 2. Logo, significa dizer que eu dobrei o lado. O perímetro, nesse caso, aqui era 4 e foi para 8, ou seja, o perímetro também dobrou. Isso significa dizer que quando eu dobro a medida dos lados, eu também dobro a medida do perímetro. Então, isso é verdade. E quando a medida dos lados triplica? Quando a medida dos lados triplica, o que vai acontecer com o perímetro? Então, perceba que aqui a medida do lado triplicou, logo, a medida do perímetro ela também triplicou. Tá certo? Então, aqui no item A, quando a medida dos lados dobra, o perímetro também dobra? Resposta, sim. E quando a medida dos lados triplica? Então, nós também chegamos à conclusão que o perímetro também triplica. Na letra B, nós temos o seguinte, quando a medida dos lados dobra, a área também dobra? Isso já não é verdade. Então, por exemplo, aqui, a medida da área, a medida do lado era 2. A área foi para 4. A medida do lado aqui era 3. Se dobrasse, a área iria para 6. Só que aqui a área foi para 9. Isso significa dizer que quando a medida do lado dobra, a área não dobra. Isso é errado. E quando a medida dos lados triplica? Quando a medida dos lados triplica, a área também não triplica. Então, está aqui respondido o item A e o item B. Tranquilo, né, pessoal? Uma questãozinha bem tranquilo, bem calma para você acompanhar e entender melhor a ideia de área e a ideia de perímetro. Vamos para a segunda questão. Vamos lá, me acompanhe. Aqui na segunda questão nós temos o seguinte, as frases abaixo formam um problema. Veja. Então aqui você tem 3 cartazes. E esses cartazes eles estão embaralhados com algumas frases. O objetivo aqui, essa questão, é no item A você ordenar as frases e escrever um problema de acordo com o que está escrito nos cartazes embaralhados. Então aqui, de acordo com esse cartaz, nós podemos ordenar da seguinte maneira. Então agora eu peço que vocês pausem o vídeo, tente ordenar as frases que estão nos cartazes e aí, logo em seguida, eu venho com a resolução. Vamos lá, me acompanhe. Então, segundo os dados que nós temos nos cartazes, diz o seguinte: quantos metros de arame Jonas deverá comprar para cercar todo o terreno? No cartaz lilás diz: Jonas tem um terreno de formato retangular, com lados medindo 10 metros e 15 metros.
aqui no cartaz amarelo, diz o seguinte: ele pretende cercar seu terreno com 4 voltas completas de arame farpado. Então, aqui, de acordo com o que eu extraí de informação, nós podemos ordenar esses cartazes da seguinte maneira. Eu poderia começar aqui com o cartaz de laje, que diz assim: Jonas tem um terreno em formato retangular com lados medindo os 10 metros e 15 metros. Então, eu vou começar o meu probleminha com o que está escrito no cartaz de laje. Depois, em seguida, eu vou para o cartaz amarelo, que diz o seguinte: ele pretende cercar seu terreno com 4 voltas completas de arame farpado. E a terceira informação, eu vou para o cartaz verde, que diz o seguinte: quantos metros de arame o Jonas deverá comprar para cercar todo o terreno? Então, reorganizando as frases dos cartazes, nós podemos montar o seguinte problema. Jonas tem um terreno no formato retangular, com lados medindo 10 metros e 15 metros, e ele pretende cercar seu terreno com 4 voltas completas de arame farpado. Quantos metros de arame o Jonas deverá comprar para cercar todo o terreno? Então, isso daqui seria uma das maneiras de você reordenar o probleminha de acordo com o enunciado dos cartazes. No item B, nós temos o seguinte: resolva o problema que você escreveu no item anterior. Então, de acordo com o probleminha, com o nosso problema que foi escrito no item A, o Jonas tem um terreno de um formato de um retângulo. Então, aqui nós temos um terreno no formato retangular, um formato de um retângulo, cujas dimensões são 10 metros e 15 metros. Então, eu vou começar meu probleminha desenhando um retângulo e suas dimensões de 15 metros e 10 metros. Como trata-se de um retângulo, o que nós sabemos de um retângulo é que ele possui os lados opostos paralelos iguais. Então, se aqui é 15, logo o lado paralelo a ele também vale 15. Do outro lado, se aqui é 10, por outro lado, aqui também o lado oposto e paralelo a ele também vale 10. Logo, para determinar o perímetro desse retângulo, basta que nós façamos a soma da medida de todos os lados desse retângulo. Então, medindo todos os lados desse retângulo, nós teremos o seguinte: vamos começar aqui somando com 10, depois vamos somar mais 15, depois vamos somar mais 10 e depois vamos somar mais 15. Então, somando todos os lados desse retângulo, você vai encontrar aí como resposta 50 metros. Basta somar 15 com mais 15 dá 30 e 30 com mais 20 dá 50. Portanto, o perímetro desse retângulo equivale a 50 metros. Só que a pergunta da questão não era essa. A pergunta era a seguinte: quantos metros de arame o Jonas deverá comprar para cercar todo o terreno? Logo, para finalizar a questão, nós temos o seguinte: basta fazer, como serão 4 voltas, basta fazer 4 vezes 50. Nós vamos ter um total de 200 metros. Essa, portanto, é a quantidade de metros que o Jonas vai precisar para cercar com 4 voltas o terreno de formato retangular de dimensões 10 e 15 metros. Tranquilo, né, pessoal? Esse probleminha ele foi um pouquinho mais além de pedir o perímetro, e perceba que ele pediu também a ideia de voltas. Então, esse probleminha é um probleminha clássico, comum de aparecer em provas de concurso público, então fiquem antenados para você não perder a linha de raciocínio da questão. Tudo bem? Então vamos lá, me acompanhe. Aqui na terceira questão, pessoal, nós temos o seguinte: uma pessoa faz uma caminhada em uma pista desenhada em um piso quadriculado, como representado na figura a seguir. Então aqui ela faz a caminhada nesse piso quadriculado, de acordo com o que está desenhado na figura. Sabendo que o lado de cada quadrado mede 1 metro, eu quero saber então quantos metros a pessoa percorre para completar uma volta. Então, para completar uma volta, vamos supor que o ponto de partida dessa pessoa
seja bem aqui onde eu estou especificando pelo ponto A. Então, para ela completar uma volta, ela tem que sair do ponto A e chegar ao ponto A. E para ela completar uma volta, ela vai precisar percorrer esse trajeto que está sublinhado pela linha preta, ou essa linha contínua preta. Então, sabendo que cada medida, cada lado da malha tem 1 metro, então aqui basta contar a medida dos lados de cada quadradinho da malha. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Perceba que ela vai voltar para o ponto A, depois de ter percorrido 22 metros. Portanto, a resposta correta é a letra C de casa. Tranquilo, né, pessoal? Para determinar, então, o contorno dessa figura, bastava fazer o cálculo do perímetro. Então, fiquem atentos para cada modelo e nível de questão. Perceba que nem sempre ele pergunta nas questões qual é o perímetro da figura. Às vezes ele pergunta qual é o contorno, ou seja, vai depender de cada contexto que o elaborador esteja cobrando. O que você tem que saber é que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Tudo bem? Então vamos lá, me acompanhe agora para a quarta questão. Vamos lá. Aqui na quarta questão, pessoal, nós temos o seguinte. Mona Lisa, ou La Gioconda, é o nome do quadro abaixo de Leonardo da Vinci, pintado por volta de 1503 a 1506. Ele se encontra no Museu de Louvre, em Paris, na França. Perceba aqui que o quadro da Mona Lisa ela tem um formato de um retângulo de dimensões 0,53 metros por 0,77 metros. Considerando as dimensões do quadro e seu conhecimento sobre geometria, pode-se concluir que o perímetro dessa tela é de... Então, perceba que nessa questão o elaborador ele já foi mais objetivo, ele perguntou para você qual é o perímetro da questão. Então, para saber o perímetro, eu tenho que saber a dimensão, a soma das medidas de todos os lados desse retângulo, ou seja, do quadro da Gioconda, da Mona Lisa. Tudo bem, pessoal? Então, se aqui vale 0,77, como trata-se de um retângulo, do outro lado também é 0,77. Então, é muito importante que você se atente para isso. Não esqueça que o perímetro é a soma de todos os lados. Se aqui é 0,53, logo a dimensão lá de cima também é 0,53. Então, para fazer o cálculo do perímetro, nós temos o seguinte. Então, o perímetro basta somar todos os lados. Então, somando aqui todos os lados, nós temos o seguinte. Então, nós vamos somar 0,53 com mais 0,77 com mais 0,53 e com mais 0,77. Quando você fizer esta soma, você vai encontrar como resposta 2,60 metros. É o que está descrito no item D de dado. Portanto, aqui a nossa resposta é o item D de dado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né, pessoal? Então, perceba que calcular o perímetro de uma figura plana é uma tarefa bem simples. Perceba também que no decorrer da nossa aula, eu te mostrei que nem sempre o elaborador de uma questão ele vai te falar, ele vai te perguntar de forma objetiva, de forma clara, qual é o perímetro da figura. Perceba que em algumas situações a gente precisou interpretar a situação. Às vezes ele pede o contorno, às vezes ele pede a medida do lado, a medida do comprimento de todos os lados da figura, enfim, vai depender da sua leitura e interpretação que você tem de cada probleminha. O que importa para você é saber que calcular o perímetro de uma figura nada mais é do que somar a medida de todos os lados dessa figura. Tudo bem? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido a ideia de perímetro. É um conteúdo bem simples, bem fácil.
de se estudar no sexto ano. Então é isso, um grande beijo e a gente se vê na nossa próxima aula, pessoal. Até logo!